Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E nós estamos começando mais um vídeo no nosso canal. E nesse vídeo de hoje eu quero contar um pouco para vocês da história da minha vida, a história da minha menina, que a minha caçulinha, Iana, ela é cardiopata, ela nasceu com um sério problema de coração. E Deus nos deu a oportunidade dela ser curada, de providenciar o socorro na hora certa, sabe? E é um assunto assim muito doloroso para mim como mãe, porque mãe nenhuma quer o mal do seu filho. Mãe não quer que o filho fique gripado, mãe não quer que o filho caia, machuque o joelhinho, e muito menos que um filho nasça com algum problema, né? Mas Deus, ele dá, Deus, ele capacita, ele faz com que a gente seja forte, né? Nos momentos que precisa. E nesse vídeo eu vou contar para vocês como que foi a história, né? Da Iana, uma menina guerreira. Então, já peço para vocês deixar o seu like, né? O seu like, se inscrever lá no canal, no nosso canal, porque toda semana a gente vai ter vídeo, tá bom? E a Iana, ela nasceu com quase 4 quilos, com 40 semanas, tudo certinho. E a Iana é minha 4ª filha. E as outras gestações foram todas normais, eu fiz pré-natal, tudo particular, tudo direitinho. E no da Iana, eu resolvi fazer pelo SUS. Não que o SUS teve alguma culpa disso, não. Mas eu confiei em Deus em todo o tempo, que eu não precisava ficar fazendo tudo que eu fiz dos meus outros filhos, né? Pra poder fazer no da Iana também. Então, da Iana eu fiz pelo posto de saúde, depois eu fui encaminhada pro hospital para poder fazer encaminhamento com obstetra, né? E eu não quis fazer o morfológico da Iana, não quis fazer. Eu fiz o translucência nucal, eu fiz dela, tudo direitinho, acompanhei mês a mês, e só não quis fazer o morfológico. Apesar de que o morfológico, ele não mostra tudo que é relacionado ao coração, mas ele mostra 80% de algumas doenças que vêm do coração, sabe? E a Iana, ela nasceu no dia 2 de maio, ela nasceu assim, foi um parto de 13 horas, foi muito cansativo. Eu fiquei em trabalho de parto por muito tempo. Só que aí a Iana nasceu muito roxa. A Iana, ela não as contrações dela não eram assim igual a das outras dos meus meninos. Eu acho que ela não tinha força para nascer, sabe? Com 8 centímetros de dilatação, o médico me colocou no soro. Aí, assim que ele me colocou no soro, o meu corpo teve força de expulsar ela, né, com um parto normal, e aí ela nasceu. Só que a Iana, ela nasceu muito roxa, mas em seguida o médico pegou ela e levou ela embora. E naquele instante, a Iana demorou mais ou menos de meia hora, 40 minutos para ir para mim, porque aqui no hospital da minha cidade, você ganha, você já fica com seu bebê. Eles olham o neném, né, avaliam ele e te entregam. A Iana foi diferente, a Iana foi lá pra dentro e ficou. Eu fui pro quarto, eu tomei banho, eu deitei, fiquei esperando eles me trazerem ela, né? Mas eles não traziam, e eu falava com meu esposo a todo tempo, porque eles estavam comigo. Vai lá, busca ela, vê o que tá acontecendo, porque não é normal. Quando eles trouxeram pra mim, a Iana, ela veio com um barulho
traqueia, sabe? Como se tivesse com uma falta de ar, sabe? Isso ficou até no outro dia. Então, e assim, roxo, sabe? Algumas marquinhas aqui na testa, alguns sinais de roxo dela mesmo, da pele dela. Mas o médico disse pro meu marido que estava tudo bem, então nós confiamos. E a gente estava muito feliz, foi um trabalho de parto muito cansativo. E a gente acabou confiando na palavra do médico. A gente não sabe se ele não viu naquele instante, ou se ele viu e quis deixar passar, a gente não sabe. Mas o que aconteceu? No outro dia nós fomos no mesmo dia, a Iana não conseguia pegar no meu peito. Não conseguia mamar, ela não tinha força para sugar o meu seio. Só que eu achei que era normal, porque a minha outra menina, ela foi mamar no meu peito com 15 dias de vida. Então eu achei que era uma coisa normal. Só que não era. Ela já era diferente e eu não sabia. Quando foi no outro dia, nós fomos embora, nós fomos na palestra do leite, né? Antes de ir embora. Só que o médico não perguntou se ela estava mamando, se estava tudo bem, não. Eu achei que era uma coisa normal, como eu disse. Achei que ela ia mamar em casa, como minha outra menina e tal. Só que aí nós viemos embora. Minha sogra, na porta do hospital, ela não me falou de imediato, mas na porta do hospital, ela já tinha visto o que eu não via. Eu achava que a Iana era um pouco mais morena, né? Ela não era branquinha, porque ela era roxeada. Só que eu não achava que ela era roxeada, achava que ela era morena. Assim como eu, a minha mãe, né? Os meus irmãos. Então, a gente foi assim, a gente achou que ela era morena. Eu achava que ela era morena. Só que minha sogra já tinha visto que ela não era. E nós viemos embora. Quando foi no outro dia, ela continuou a mesma coisa. Roxinho, fui dar banho nela, ela ficava preta. A cor dela era preta. Ela chorava, quando ela chorava, aí que a oxigenação dela, né, ficava menor. O sangue misturava, né, no probleminha que ela deu. E ela ficava numa cor mais puxado para preto, no roxinho todo, o corpinho. Só que eu achava que era uma coisa normal. E isso foi se estendendo até o 7º dia. O meu menino, o Iago, ele começou a dar febre. Então foi aí que Deus, né, começou a agir assim, na nossa vida, porque ele deu uma febre muito alta, muito forte, e aí ele nunca tinha ficado doente desse jeito. E meu marido marcou o médico, né, com 7 dias de vida que ela tava, a Iana, ele marcou um médico que eu tenho costume de levar o primeiro, desde que eu tive o primeiro, né, que é o Ítalo. Ele tá com 13 anos agora, então o médico que eu levava sempre foi esse. Então eu resolvi levar o Iago. Chegando lá, ele me perguntou com quantos dias que a minha menina tava, porque ele já tinha olhado o Iago tava só com uma virose. E eu achei que ele tava até com pneumonia, porque a febre dele não cessava. Eu tava muito cansada, porque esse período todo a Iana não mamava no meu peito, eu tinha que ficar tirando o leite do meu peito e dando ela de madrugada. Eu não tenho quem fica me ajudando na lida das coisas do dia a dia. Então aquilo foi me desgastando e eu não fui percebendo os sintomas da minha menina. Então, quando o médico falou assim, vamos pesar ela já de uma vez, porque antes da gente ir pro médico, eu arrumei ela toda. Eu arrumei ela, coloquei lacinho, coloquei um manto muito bonito, uma roupa muito bonitinha e fui com ela. E chegando lá, ele falou isso, vamos pesar ela de uma vez, já tá com 7 dias, vamos ver se é o quanto que ela já engordou. Só que na hora que ele pegou ela do meu colo, ele falou comigo assim, a cor dela é essa, mãezinha? Eu falei assim, ela é morena igual eu. Aí o que ele fez? Ele pegou, pesou, falou assim, ela perdeu um pouco de peso. Aí eu contei pra ele que ela não tava mamando no meu peito, que ela tava começando naquele dia a pegar no meu peito, né, a mamar. E ele falou assim, vou fazer a ausculta dela, do coraçãozinho. Aí que ele fez a ausculta dela, ele falou pra mim e pro meu marido,
ela tá com um sopro, um pequeno sopro. Só que aí ele disse pra gente fazer um ecocardiograma, né? Na minha cidade não fazia em bebê, só na outra cidade que é próxima daqui, que chama Divinópolis. E nós conseguimos fazer 2 dias depois, porque não tinha vaga. Aí nós fomos, começou a nossa luta, né? Ali eu comecei a chorar, ali foi o meu desespero, porque eu não esperava, eu já estava muito cansada, não esperava que isso ia acontecer, né? Eu não esperava que ela ia vir com algum probleminha. Então eu achava que poderia também ser alguma coisa não muito grave. Achava que poderia ser um soprinho, né? Uma coisa assim, pouca, não muito grave. Então nós, 2 dias depois, nós conseguimos a consulta, fizemos e saímos de lá com o diagnóstico. Que ela havia nascido com cardiopatia congênita, né? Ela foi gerada dentro do meu útero com um probleminha no coração muito grave. E o probleminha dela chama tetralogia de Fallot. É uma doença no coração que ela nasceu sem a artéria pulmonar. Ela nasceu sem a artéria que leva o sangue para o pulmão. E é uma coisa muito grave. E a Iana já estava com 9 dias de vida nesse dia. Um dia que a gente levou ela no médico, que fizemos o eco. Então, o médico ainda falou comigo que a gente tinha que correr para o socorro, que era muito grave. Só que o seu mundo cai. Sai do hospital chorando, vim embora chorando, dentro do carro. Já vi imaginando que ela ia morrer. Que eu ainda sofro, sabe? Porque ela ainda toma remédio. Eu sei que ela ainda vai passar por alguns procedimentos, ela vai passar por mais uma cirurgia. Inclusive, mês que vem ela tem um cateterismo para fazer, para poder estar averiguando, sabe? Sobre a pressão pulmonar dela, para ver se está tudo bem. Então, é um sofrimento diário, mas o sofrimento, ele passa despercebido, assim, porque eu vejo a alegria que ela é. Ela é uma menina muito alegre, muito feliz. E o que acontece? Nós descobrimos o problema dela, mas Deus deu a gente a graça, né? Dela hoje estar com a gente. E no mesmo dia que nós descobrimos o problema, nós viemos embora para casa arrasados, sem condição nenhuma de fazer uma cirurgia, porque uma cirurgia da Iana, ela é 150 mil reais, uma apenas. Eu não tenho convênio, entendeu? Tinha mais 3 filhos para poder estar olhando, para criar. Como que eu ia desembolsar de 150 mil assim do nada? Então foi o que aconteceu. Nós viemos embora e assim, arrasados. Chegamos aqui em casa, conversando com algumas outras pessoas, contando assim o caso e tal. Quando foi à noite, a prima do meu marido, ela faz sobrancelha, sabe? Para uma médica pediatra aqui em Itaúna. E essa pediatra pediu o exame dela para ver. Então ela resolveu passar para ela os resultados e ela ainda falou comigo. Depois ela comentando, não no mesmo dia, que a gente não se falou naquele mesmo dia, mas ela comentou com a prima do meu marido assim, como que essa menina ainda está viva. Então era um milagre, porque já era para ela ter morrido. Ali ela já estava com 9 dias de vida, não era para ela estar viva. Tanto é que no relatório da Iana, os médicos lá do hospital, eles colocaram lá que foi uma cirurgia tardia. Entendeu? Porque a Iana ainda naquele mesmo dia nós conseguimos, através de mais uma outra médica em Belo Horizonte, nós conseguimos uma consulta no Hospital das Clínicas. Então aí a gente foi para o Hospital das Clínicas. Isso nós conseguimos essa consulta numa quinta-feira. Foi o dia da consulta lá de Divinópolis. Quando ela marcou pra gente na segunda, ainda tinha sexta, sábado e domingo. A Iana poderia morrer nesses 3 dias. Quando foi segunda-feira de madrugada, nós saímos e fomos para o hospital de Belo Horizonte, o Hospital das Clínicas. Chegando lá, a médica nos tratou com muito carinho, com muita dedicação. Não só ela, mas os outros profissionais também. Ela é uma
uma especialista em coração de criança. Então ela foi, conversou com a gente, fez um eco e relatou realmente que o estado da minha menina era muito grave e que dali ela não poderia ir embora. Então eu sabia que era Deus que estava me dando força, porque naquele momento a minha vontade era de sumir. A minha vontade, eu acho que é só Deus para entender o sentimento que eu tenho até hoje, sabe? Daquele dia. Então nós viemos, aí, só que ela disse pra mim, olha mãezinha, não tem vaga no hospital pra sua menina, no CTI, porque o lugar que ela tinha que ficar era no CTI, mas não tinha vaga. Aí ela disse pra mim assim, nós vamos internar ela lá no PA, que é o pronto atendimento de criança, onde ficavam várias crianças com vários probleminhas, com probleminha com câncer, nos rins, com doenças mais assim, delicadas, raras, entendeu? Eu vi muita coisa, assim, a gente aprende a dar valor muito na vida, sabe? Depois que acontece essas coisas com a gente. Então, a gente ficou ali, eu e a Iana ficou ali por 10 dias, aguardando a vaga para fazer um cateterismo no Biocó. Só que não tinha vaga no Biocó. E eu vi a Iana passando por vários procedimentos para colocar o remedinho na veia dela, para poder furar os pezinhos. Ela ficou toda furada, pé, braço, todo quanto é lugar. Então aquele não foi um sofrimento. Furaram até a coluna dela 2 vezes para poder tirar um líquido, para ver se ela estava tudo bem. Eu não entendo o que é, porque eu não guardei muita coisa na minha cabeça. Eu estava ali, mas não era eu ao mesmo tempo. Mas aí passou os 10 dias, nós conseguimos a vaga, que foi um grande dia pra mim, sabe? Foi assim, uma vitória, porque é um hospital maravilhoso que nos acolheu. E tudo assim, de graça, sabe? Então é Deus mesmo. E com 26 dias de vida, a Iana fez a primeira cirurgia. Então foi uma vitória para nós. E nós conseguimos o tratamento dela. Estamos até hoje fazendo tratamento. Ela já fez a primeira, fez a segunda, né? Agora vai fazer a terceira cirurgia com 4 aninhos. Isso vai depender agora do resultado do cateterismo. Mas eu creio que Deus ele está agindo na nossa vida diariamente, a cada momento. Porque não é fácil, mas também Deus dando a gente força, Ele nos capacitando, a gente consegue. Não é uma coisa que se eu tivesse um inimigo, coisa que eu nunca pensaria em ter, uma pessoa que seria meu inimigo, eu desejaria para ele. Nunca. Porque é uma coisa muito dolorosa, sabe? Você vê seu filho sentir uma dor, ou não ser normal igual aos outros que você teve, sabe? Mas eu não culpo a Deus. Eu agradeço a Deus porque hoje ela está aqui comigo, né? E eu sei que depois que a gente cai nesse mundo de coração, cardiopatia, a gente vê muita coisa. E o hospital lá, eu vejo muita coisa quando eu vou lá. Mas eu sou muito grata porque sempre que eu vou, sou bem atendida. Eu tenho os melhores profissionais. Deus assim providenciou assim para nós tudo de graça. Então eu assim agradeço, sabe, muito a Deus, porque Deus tem ajuda na nossa vida. E assim eu espero que através desse testemunho meu, da minha família, da minha filha, vocês tenham fé, não percam a fé. Porque às vezes pode ser uma coisa muito pequena, mas se Deus deu, Ele capacita. Se Deus tirou, é porque Ele tinha que tirar. Se Deus te deu, Ele está te dando força. Mas nunca pense que Deus não está com você. Sempre tenha fé, sempre creia, porque somente crer, tudo é possível, não é verdade? E eu agradeço muito a vocês por ter me ouvido. E não esqueçam de deixar lá o seu joinha e se inscrever no nosso canal, tá bom? Porque a nossa família é uma família muito grande. Sim, eu tenho vários filhos,
mas nós nos amamos, nós somos felizes do que temos, nós somos felizes com o que somos. E o mais importante é ter fé, né? Não podemos perder a fé. Então Deus abençoe cada um de vocês e muito obrigada. E até o próximo vídeo.